Romanos 5, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Vai projetar ali também ou não? Mas abra na versão de vocês aqui que eu vou ler a minha versão. O texto diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu vou ler de novo esse finalzinho, essa primeira parte do versículo 5. Essa esperança não nos decepciona, ou na minha versão, não nos deixa decepcionados. Vamos orar de novo? Senhor Deus Pai, coloco diante do Senhor esse momento da palavra que foi lida, e que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações, Deus. Usa a minha vida para poder falar aquilo que o Senhor tem a falar a essa igreja nesse dia, em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. O tema é a esperança que não decepciona. Então, talvez tire um pouco do... Tem retorno aqui? Nem sei se tem retorno, mas... Então talvez abaixe um pouco o retorno, porque não precisa para mim não. Oi. Tá bom. Nós estamos em uma geração de pessoas decepcionadas. Eu não sei se vocês têm conversado muito com pessoas dessa geração. Talvez a maioria de vocês são jovens, então vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. As pessoas estão decepcionadas com várias coisas. Decepcionadas com a família, não é? Nós temos uma decepção com a política, né? Esse ano tem ano de eleição, mas não vejo... Tem alguns grupos meio extremos que ainda estão, não, a política é a solução. Mas, sinceramente, eu não vejo mais tanto quanto era antes. Eu sou um desses decepcionados. Eu vejo as pessoas decepcionadas com as instituições. Talvez aí as pessoas que evangelizaram na rua encontraram pessoas decepcionadas com a igreja. Não, mas a igreja não é isso, a igreja é aquilo, a igreja não traz solução, a igreja é um problema. Muitas pessoas decepcionadas com as instituições, seja o governo, seja a igreja. E isso é algo que antigamente não tinha tanto. As pessoas confiavam nas instituições, tinham respeito sobre isso. As pessoas confiavam na instituição da família, tinham respeito sobre isso. Quando você falava assim, a Bíblia diz isso, as pessoas acreditavam, falavam, não, tem certa autoridade. Hoje em dia, você fala, a Bíblia diz isso, as pessoas te olham com um olhar assim, que isso, você é louco? Você acredita na Bíblia? Não dá para confiar, papel aceita tudo. Então, as pessoas estão decepcionadas com todas as coisas. Decepcionadas com a prosperidade prometida, vamos dizer assim, porque nós estamos em um tempo de prosperidade nunca visto antes. Né? O Mateus está falando aqui do alimento, da comida que fizeram para a gente, muito bom, né? As pessoas que fizeram aí são abençoadas. E esse nível de alimento que a gente comeu hoje, reis do passado não comeriam. E eu não estou sendo bonzinho falando assim para elogiar a igreja, é verdade. A fartura que nós temos hoje, a aristocracia não tinha. A quantidade de informação que nós temos acesso é incomparável, incomparável. A quantidade de coisas que nós podemos acessar com a internet, a inteligência artificial é uma ferramenta absurdamente poderosa. É muito incrível o que ela pode fazer. A gente estava editando uma arte, não sei quem foi, você não foi? Aí eu estava pegando lá, puxou o Canva e estava editando, eu falei, ô Iá, faz isso aqui. Aí ela fez rapidinho lá. Isso é algo que não tinha antigamente. Então, a tecnologia é absurda. O nível de acesso à leitura que nós temos é absurdo. Eu estava conversando com o moço do transporte que levou a gente para Juanésia, né? Na verdade, não, foi o cara que trouxe a gente para cá, no ônibus. Estava conversando com ele, falando sobre isso. Eu falei com ele, olha, sabia que a gente pode ouvir a Bíblia pelo rádio, você colocar o aplicativo e ouvir a Bíblia? Ele falou assim, não, que legal isso aí, vou tentar fazer isso. Por quê? Porque ele tem o tempo todo ali andando de carro, talvez ouvindo qualquer outra coisa, e depois, eu posso ouvir a Bíblia. E rapidinho você ouviu a Bíblia inteira. Antigamente você podia fazer isso comprando aqueles CDzinhos do Cid Moreira, né, falando com aquela voz dele lá. Hoje em dia, você tem narrações aqui com efeitos, com qual pessoa que você quiser que te fale o texto. Então, hoje nós temos acesso a tantas coisas, e ainda assim, nós não achamos que é o suficiente. Nós não estamos
muito alegres com a nossa sociedade. Tem um livro que eu li esse ano, que chama-se Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que nós vivemos em uma sociedade de performance, onde as pessoas não mais têm aquela estrutura onde tem o chefe que te manda a sua função, você faz porque você tem a obrigação de fazer. Não, existe chefe ainda, né? Quem é CLT sabe que isso existe. Mas a cobrança, às vezes, não é sobre uma obrigação de algo que deve ser feito, mas é a obrigação de você ser algo que você deveria ser. Você olha a sua vida e olha para o Instagram, vê as outras pessoas e pensa, olha, eu deveria estar viajando, eu deveria ter tal casa, eu deveria ter um telefone muito top, mas não tenho, eu deveria ter tal outra coisa, porque as pessoas têm. Nossa, eu tenho tantos anos, eu tenho, 30 anos, mas a pessoa com 20 anos já ganhou um Nobel. Nossa, como assim? Eu devia estar evoluindo mais. Não importa o quanto você estude, não importa o quanto você aprenda, pessoas estarão fazendo mais do que você. E você vai olhar para essas pessoas e falar, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Nós temos tanta possibilidade que estamos nos afogando em positividade. O Byung-Chul Han, ele fala disso, ele dá um exemplo muito interessante, que ele compara essa morte pela positividade com a gordura. A gordura no nosso corpo, ela é uma ferramenta de proteção, porque as pessoas antigamente não podiam ter acesso à comida há muito tempo. Então, vocês guardam energia para quando precisar. Só que se você come demais, você vai ter problemas fisiológicos por conta da comida, porque você comeu demais, muita gordura. Só que seu corpo não tem ferramenta nenhuma para lidar com isso, porque a gordura é boa. Seu corpo não consegue eliminar aquilo, porque a gordura é boa. Então, nós nos enchemos de atividades, às vezes na igreja, às vezes no trabalho, porque nós não conseguimos aceitar quem nós somos. E queremos mais. E aí nós temos o burnout, aí nós temos a depressão. Doenças do nosso século, que existem porque nós não estamos satisfeitos. Nós estamos decepcionados com quem nós somos. Nós olhamos para as notícias e vemos rumores de guerras, nós vemos a pandemia, né? Faz até bastante tempo, né? 6 anos quase, mas ainda assim afeta a vida das pessoas. Nós temos rumores de guerras, e todo dia uma guerra diferente. Às vezes você acha, não, mas acabou a guerra da Ucrânia, acabou nada, só parou de passar no jornal que tem outras agora. As guerras estão acontecendo. Guerras por todos os lados, e nós estamos ficando loucos com isso. Nós não conseguimos lidar com isso. E aí tem algo que, às vezes, a gente não percebe, mas as coisas que acontecem mudam a nossa relação com a teologia. Porque as pessoas estão decepcionadas e se decepcionando com as teologias delas. E a verdade é que algumas teologias têm que ser decepcionadas mesmo. Existem teologias que são ruins. Eu mesmo era de uma igreja onde a visão era, se você serve a Deus, tudo está bom, sua vida é perfeita. Se você dá o seu dízimo, Deus te abençoe. O devorador não vem na sua casa. Não sei quem é esse devorador, não deve ser um demônio, não sei, mas vai na sua casa. Se você dá a oferta de R$1.000 lá, aí você consegue os negócios. Especial, plus, né? Crente plus. E eu me decepcionei com isso, porque eu comecei a ver na Bíblia que não é isso. Essa decepção foi importante, mas me machucou demais. Eu fiquei 3 anos desigrejado. Igual esse pessoal que fica falando mal de igreja, eu era isso aí. Entendeu? Quando eu vejo o pessoal falando mal de igreja, eu me vejo, realmente, eu sei como é que é. Fazia parte dos grupos que ficar falando mal da igreja. Eu era decepcionado com a igreja também. A nossa teologia pode ser decepcionada por coisas que acontecem no âmbito global. Por exemplo, sei que os meninos estavam nos debates teológicos ontem lá. Tem quando a gente fala sobre escatologia, por exemplo, escatologia, a doutrina do fim dos tempos, tem algumas linhas principais, né? Tem o pré-milenismo, que Jesus ele volta antes do milênio, tem o amilenismo, que o milênio já é agora, e tem o pós-milenismo, que é o quê? Jesus volta depois do milênio. Não é nosso tema não, mas só para vocês entenderem, o pós-milenismo, a igreja entendia que todo o mundo, ou quase 100% do mundo, ia converter. O mundo ia virar um igrejão, as pessoas iam ser crentes, a maioria crente de verdade mesmo, a tecnologia ia avançar, até as maldições que Deus lançou sobre o mundo iam diminuir, porque todos iam ser crentes. Por quê? Porque aquele povo estava vendo a igreja crescendo, o reino crescendo, tecnologia, paz. E aí o que aconteceu? Primeira Guerra Mundial. Um conflito que nunca foi visto antes. Segunda Guerra Mundial. Hoje você consegue contar na mão pós-milenistas, porque acabou.
As pessoas se decepcionaram com a teologia do pós-milenismo. Eu acho que eles estão certos de decepcionar, eu não sou pós-milenista. Mas, e quando os acontecimentos da vida nos fazem nos decepcionar com teologias boas? Quantas pessoas não perderam coisas na vida e se decepcionaram com Jesus, que não tinha nada a ver com isso? É possível que a sua crença seja mudada por coisas que acontecem na sua vida. É possível que os sofrimentos alterem a sua percepção de quem Deus é. E a gente vai falar aqui hoje sobre isso, e na verdade a gente vai falar que o caminho melhor é um caminho oposto, onde a sua percepção de Deus muda a sua percepção das coisas. E aí a gente vai falar sobre uma esperança que não decepciona, não importa o que aconteça. E olha que quando a gente fala não importa o que aconteça, pode ser muita coisa que aconteça. Porque não sei com quem eu comentei, que a gente estava conversando ontem, acho que foi com a Thalita que eu falei isso. A gente olha para as pessoas e a gente não sabe o que está acontecendo na vida das pessoas. Quantas coisas terríveis podem estar acontecendo na vida das pessoas? Ainda assim, a gente tem coragem de falar que existe uma esperança que não decepciona, porque ela não está pautada em igreja, ela não está pautada no que eu acho, ela não está pautada no que Deus faz para mim, ela está pautada em quem Deus é. Amém? A gente vai caminhar no texto aqui, e aí vocês vão acompanhando aí, pode deixar o texto aberto. São 4 pontos. Primeiro ponto, essa esperança não nos decepciona, porque ela está firmada na paz com Deus. O texto diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou lançar algumas referências aqui, entendeu? Para vocês aí, vocês podem pensar se querem ver depois ou não, se conhecem ou não. Mas a primeira referência aqui é uma referência de um anime. Aí, não sei se vocês gostam de anime ou não. Tem um anime que chama Frieren. E esse anime, alguém já viu esse anime, Frieren? Ninguém viu? Que isso, meu povo? Ninguém viu anime nesse lugar? Misericórdia. Anime é uma coisa boa. Esse anime conta a história de um grupo de heróis, naquele estilo D&D, naquele estilo medieval, Senhor dos Anéis ali. Tem um mago, tem um guerreiro, beleza. Só que essa história, ela não começa na jornada do herói de alcançar e derrotar o vilão. Ela começa depois que o grande vilão já foi derrotado. Eles venceram o rei demônio lá, o inimigo final foi vencido, e a história parte daí. E é interessante, porque agora nós estamos em um mundo sem um mal supremo, sem um antagonista supremo. O mal foi vencido, a vitória foi alcançada, e aquelas pessoas agora vivem um mundo de paz. E é uma visão muito interessante, porque aquelas pessoas estão acostumadas a viver em guerra, né? A própria personagem, a Frieren, é alguém que aprendeu a lutar, a vida dela foi lutar contra aqueles demônios. Mas agora ela está em um mundo de paz. Ainda assim, ela vai ver que há demônios a serem enfrentados, há inimigos a serem vencidos. Mas nada é muito sério mais. Por quê? O rei demônio foi vencido. A vitória foi alcançada. Guarda isso na mente. Guardou? Então, beleza. Agora eu vou dar um exemplo da vida real. Tem um cara que chamava, né? Já morreu. Hiro Onoda. Alguém já ouviu falar dele? Já ouviu falar dele? Ah, Larinha está com cultura ali. Esse cara, ele foi alguém que permaneceu lutando a Segunda Guerra Mundial por 30 anos depois da guerra ter acabado. Ele estava numa base, eu não vou lembrar agora qual ilha que ele estava, mas ele estava numa base defendendo aquilo, ele recebeu a ordem do general dele para defender aquilo ali. E ninguém contou para ele que a guerra acabou. Ele ficou por 30 anos defendendo aquele lugar, sem saber que a guerra tinha acabado, lutando uma guerra que estava vencida. Só conseguiram tirar ele de lá quando o general dele, já aposentado, foi lá e falou com ele: não, pode sair daí. E legal que esse homem veio para o Brasil, né? Muito interessante isso. Ele era um japonês, né? Mas ele chegou a viver no Brasil. Uma guerra que já acabou, mas com pessoas que ainda acham que ela não acabou. Essa é a nossa história. A cruz venceu o inimigo. A cruz venceu o general, o rei demônio do anime ali, da Frieren. A cruz finalizou a Segunda Guerra Mundial. A cruz acabou com a batalha final. Nós não estamos mais em guerra contra o inimigo. Cristo já venceu. Está consumado. A vitória já foi dada. Nós temos paz com Deus. A batalha foi vencida. Só que tem gente que acha que não. Tem gente que acha
que ainda há algo a ser vencido, algo a ser conquistado pela nossa força. Quando a gente olha para aquilo que Cristo fez, o que é o Evangelho, é você entender o seguinte: nós temos um Deus todo-poderoso, que é um Deus bom, que era o nosso inimigo. Não há inimigo mais poderoso do que esse. Porque imagina você ser inimigo de Deus. Imagina aquele que é todo-poderoso ser o seu inimigo. Ele sabe onde você está o tempo todo. Ele tem todo o poder para te esmagar. Ele é invencível, ele é incorruptível. Não dá para se negociar com ele, porque ele sabe todas as coisas. Não há nada que você tenha que ele precise. Não há como vencê-lo. Ainda assim, ele é amoroso. E ele nos salvou. Esse Deus invencível agora não é mais o seu inimigo. Talvez uma referência melhor aí, o Peregrino. Alguém já viu o Peregrino? Alguém já leu o Peregrino? Algumas pessoas já leram o Peregrino. O Peregrino começa com o peregrino, o cristão, né? Desesperado. Por quê? A cidade vai ser destruída. A cidade vai ser queimada. As coisas serão destruídas. Por quê? Porque Deus está irado conosco. Deus está irado. Só que aí a vitória é alcançada. Então, por que nós temos esperança? Nós não estamos mais em guerra. Deus não é o nosso inimigo, Deus agora é nosso Pai. Deus não é aquele que olha com ódio para você, com raiva, com ira, com fúria. Deus olha com amor. Eu não tenho mais que me preocupar em alcançar a minha própria salvação. Por isso a minha esperança não me decepciona, porque ela é pautada em paz. Eu tenho paz com Deus. Deus está em paz comigo. Essa paz não foi conquistada varrendo a sujeira para debaixo do tapete. O texto fala, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça, é favor imerecido para a gente, mas ela custou caro, custou o sangue de Cristo. Alguém morreu nessa guerra, mas Deus escolheu morrer no nosso lugar. Então o primeiro ponto é esse: a esperança não decepciona, porque está firmada na paz de Deus, na paz com Deus. Segundo ponto, essa esperança não decepciona, porque não depende de nós. Versículo 2: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. O texto fala, no qual obtivemos pela fé. Não é algo que você faz, não é algo que você conquiste, é algo que lhe é dado, não é? Se a nossa esperança estivesse pautada em algo que eu consegui, ela poderia ser perdida quando eu perdesse esse algo. A esperança é pautada em algo que nos é dado, na fé, na graça, é um presente, é algo que nós recebemos de Deus, não é algo que nós conquistamos. Deus não te ama mais quando você está perfeito na igreja, Deus não te ama menos quando você comete um erro e sai da presença de Deus. Deus te ama por você ser filho dele. E aqui não é uma justificativa para então você falar, então eu vou viver minha vida de qualquer maneira, já que Deus me ama, eu estou salvo. Lógico que não, Paulo vai falar disso no capítulo 6, não é o nosso ponto aqui. Mas quem é amado por Deus, transborda do amor de Deus. Quem é amado por Deus é cuidado por Deus. Quem é amado por Deus tem alguém vigiando e olhando o comportamento. Dá um exemplo para vocês entenderem aqui. Talvez a gente está andando ali e vê um menino doido correndo, o problema é dele, eu importo com ele, se for bater um carro nele, eu vou tentar tirar ele ali, mas eu não vou ficar chamando a atenção do menino que eu nem conheço, né? Caçar problema para a minha vida. Agora, se eu vejo um de vocês aí, os mais novinhos aí, camisa roxa correndo, eu falo, vem cá, meu filho, calma aí, calma, fica aqui quietinho, não vou fazer isso não. Por quê? Porque vocês estão sob a nossa responsabilidade. Se você é filho de Deus, você está sob a responsabilidade de Deus. Você acha que Deus vai te deixar viver de qualquer maneira? Tenta a sorte. Vai lá. Deus vai pesar. Você vem de um jeito ou de outro. Nem com peixe te engula, te solte onde você tem que estar, mas de uma forma ou de outra Deus vai cuidar de você. Porque se Deus é pai, Ele vai corrigir. Então, só esse parêntese aí, mas a verdade é que a gente não lida muito bem com graça, sabe? A gente não sabe entender bem a graça. Por exemplo, se eu der um presente para você, o que você responde? Alguém pode falar? Obrigado. A própria palavra já mostra isso. Eu estou obrigado a você de alguma maneira. Você se sente a obrigação de, em algum sentido, retribuir aquilo para aquela pessoa. Se alguém te convida para o aniversário dele, chegou o seu aniversário, você não ia convidar essa pessoa, mas ele me convidou, né? Então, vou convidar essa pessoa aqui. Alguém te dá um presente muito caro no seu aniversário, você fala, nossa, não posso pelo menos dar
Alguém, os meninos mais novos, alguém convidou você para a festa de 15 anos? Fala, nossa, agora tem que convidar essa pessoa. Não queria ter convidado, mas agora eu vou convidar ele também ali. Porque nós não sabemos lidar com graça. Nós queremos retribuir e nós queremos, de alguma forma, não estar devendo a ninguém. O spoiler para vocês aí, ó, nós estamos devendo a Deus infinitamente, porque a salvação é por graça. A gente tem que aprender a fazer as coisas por fazer. Quando alguém te dá algo, receba com amor, mas também dê algo às pessoas, não necessariamente aquela que te deu para você pagar a ela. Não se importe em estar em dívida nesse sentido, não dívida do banco, né, gente? Falando dívida de afeto. Não tente sempre estar quites com as pessoas, porque nós não estamos quites com Deus. Nesse sentido, Deus fez muito mais do que a gente vai fazer por Ele. Não tente pagar a Deus o que Ele fez por você. Estar na igreja não é pagar um compromisso de algo que Deus fez por você. É você derramar o amor que está sendo derramado na sua vida. Graça é algo muito difícil de lidar, mas muito importante. Então, o segundo ponto é, essa esperança não nos decepciona, porque não depende de nós. Se dependesse, ela ia se decepcionar, ia nos decepcionar. Terceiro ponto, essa esperança não nos decepciona, porque ela ressignifica toda a dor. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. O Paulo ele faz um processo aqui, né, onde a tribulação, que tribulação não é tentação, não é? Tribulação é um sofrimento que você passa, que é uma prova de Deus. Produz perseverança. A perseverança, você permanecer, lhe produz experiência. E a experiência gera a esperança. Só que eu vou inverter essa ideia aqui. Por quê? Porque aí a gente pensa, não, então, quanto mais eu sofro, melhor e mais sábio eu vou ficando. O sofrimento me deixa mais sábio. Será que é isso mesmo? Porque eu conheço tanta gente que sofreu tanto, que não tem um pingo de sabedoria. Um pingo de sabedoria. Mas acha que sabe de todas as coisas, porque sofreu demais. Sofrer não te torna sábio. Sofrer não produz esse processo aqui. Não é a tribulação que faz isso, é ser aprovado na tribulação. John Piper, um pastor batista americano, ele tem um texto, não chega a ser um livro, um texto pequeno, que ele fala sobre como vencer o câncer. E aí ele fala assim, você vence o câncer quando o câncer te deixa mais perto de Deus, não quando você é curado. E tem gente que acha, não, eu venci o câncer, fui curado, mas perdeu a fé. Meu amigo, você foi curado de uma doença temporal para depois ir para o inferno. Você vai muito triste para o inferno quando você descobrir. Nossa, eu fui sem câncer, beleza, e aí? Nossa, eu morri, tive câncer e morri, mas fui para o céu, me aproximei de Deus. Olha a diferença disso, é uma outra realidade. Eu conheci, tem um exemplo de um amigo, não é um bom exemplo, né, mas é um exemplo de um amigo, que ele teve uma doença muito séria, tão séria que demorou muito tempo para diagnosticar, porque era uma doença não muito conhecida. E ele ficou de cama, ele foi perdendo cada vez mais os movimentos, ele ficou sem movimentar nada. O medo era ele parar de movimentar até os pulmões e ter que entrar em maca e tudo, até que descobriram o que era e começaram o tratamento. Eu não cheguei a ir no hospital, não consegui ir na época no hospital, mas eu fui depois que ele foi para casa. E ele era um cara forte, sabe? Um cara que treina, um cara... Eu vi, ele estava nessa grossura, assim, um braço magrinho. Aí um amigo falou comigo, nossa, agora ele está muito melhor. Eu falei, meu Deus, ele virou um esqueleto na cama. E para mim, assim, sabe quando você olha para uma situação, você tem que fazer muita força para não esboçar nada, para não desesperar a pessoa? Foi isso. E aí meu amigo que estava cuidando dele, né, falou, nossa, estou muito feliz que ele está muito melhor. Eu falei, meu Deus, quão mal ele ficou, né? Porque ele está muito melhor assim. E a gente orou muito pela vida dele, foi um milagre. Ele morreu e Deus trouxe ele, basicamente. Ele ficou um tempo na igreja, depois sumiu. Quando as coisas começaram a melhorar, a vida, não, o casamento acabou, fez um monte de besteira com a vida dele. E aí, a cura foi muito boa para ele? Não sei se foi, porque ele se afastou de Deus, entendeu? Vencer a dor não é você passar pela experiência da dor e pronto, você sai sábio. A diferença toda está em como você interpreta isso. O entendimento da soberania de Deus e o aprendizado nas lições. Nem sempre você vai entender qual lição Deus está te fazendo passar,
Mas se você entender que é Deus que está fazendo você passar, você melhora. Pensa, por exemplo, em Jó. Jó não entendeu, mas Jó foi melhorado por aquilo que Deus fez. É a esperança que volta nesse processo, alcançando a sua vida. E aí, antes de eu citar um texto aqui para falar sobre isso, eu queria falar sobre como algumas visões de mundo lidam com a dor. Acho que eu tenho tempo. Porque, às vezes, quando você fala assim, nossa, está passando por um problema, você fala, não, Deus vai te livrar disso. Tem aquela música muito conhecida, né, que quem está passando, como é que é, do sabor de mel lá, ó, que agora você está na prova, mas depois a vitória tem sabor de mel, a prova é amarga, é sofrimento, mas depois Deus, eu não lembro a música, não, eu não ouço essas coisas, não. Mas você que é muito conhecido, porque toda hora passa um carro cantando essa música na rua. Até hoje, né, essa música tem até hoje. Mas as pessoas acham que Deus quer que você sempre esteja na melhor situação possível, no palco, sendo admirado e estando bem. E que toda dor é um problema. Alguns nichos cristãos entendem que o problema é um diabo, é um demônio, é pecado. Né? Por que você está passando por isso? É pecado, você tem pecado, alguma coisa você fez. E aí você ora para Deus te tirar aquilo ali. Alguns entendem que nem é da vontade de Deus, que Deus apenas permite. Mas não é da vontade, Deus não queria que você passasse por isso. Né? Tem algumas visões mais extremas que falam, ah, Deus nem sabia que você ia passar por isso. Se soubesse, eu tinha impedido. Mas Deus não... Mas vamos falar sobre as visões que existem pelo mundo. Existe uma visão que chama-se maniqueísmo, ou dualismo. Não é? Que é a visão seguinte, tem um Deus bom e tem um Deus mau. O Deus bom, ele faz coisas boas. O Deus mau, ele faz coisas más. As visões mais pagãs, gnósticas, acreditavam nisso. É uma visão que, embora não se tenha tanto no cristianismo, mas às vezes parece que sim, né? Alguns cristãos têm na mente dele que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mais nervoso, e Jesus é um Deus mais de boa. Jesus fica negociando com Deus, não, calma, Deus, calma, não precisa matar ele. É tipo a gente negociando com os meninos que fazem bagunça hoje, não, calma, não precisa matar os meninos que fizeram bagunça hoje. Esse dualismo não faz sentido, porque aí você divide a divindade em duas coisas. É uma solução que não é solução nenhuma, né? Porque você está falando que você está como se fosse um bonequinho na mão de vários deuses lidando ali com você. É uma coisa muito esquisita. A outra visão que está se tornando popular hoje em dia é o estoicismo, que é a ideia de você tem que aguentar. Está passando pelo sofrimento? Você aguenta o sofrimento, e é isso. E sem reclamar ainda, engole o choro. Você tem que ser forte e passar pela dor. A dor existe, o mundo é sofrimento, e a vida é isso aí. A vida não é um mar de rosas. E às vezes a gente é muito estoico para o outro, né? Quando é para a nossa vez, a gente não é muito. Mas com o outro, não, tem que chorar, não. Não, tem que suportar. E tem gente que fala, não, a dor é isso mesmo, eu tenho que aceitar isso. A Bíblia fala que o sofrimento é mau, que a dor é má. Jesus, quando ele vê a morte do amigo dele, ele chora. Então, você entender que a vida é isso mesmo, a vida é sofrimento, não é isso não, está errado, isso é uma visão errada. Isso é uma visão um pouco infantil do que é a realidade. Aí nós temos as visões ilusionistas, não é? Que é o hinduísmo, o budismo, e essas mais orientais, que é o seguinte, dor é psicológico. Tipo, você fala, frio é psicológico, sofrimento é psicológico. Na verdade, eles vão falar que na verdade, o sofrimento ele é uma ilusão da realidade. E que você consegue transcender o sofrimento através da meditação, através de não lidar para as coisas. Sofrimento eu consigo tirar aqui da minha mente, só não ligar para isso. Só que quando a gente olha para a realidade, o sofrimento é muito real. Falar que isso não é real é você tentar se iludir. Por isso que, para poder chegar a um processo onde você escape da dor física, igual alguns monges chegam, você tem que, cada vez mais, abrir mão do seu próprio ser, não é? Abrir mão da sua identidade, de alguma maneira. Então tem o cristianismo. Como que o cristianismo lida com isso? O cristianismo lida com o sofrimento da seguinte maneira. Tem um sentido. Toda dor tem um sentido. Ele ressignifica a dor. Por exemplo, se alguém chega e te dá pega um pedaço de ferro e enfia no seu braço assim. É bom isso? Acho que não, né? Mas se você está aí no hospital, você precisa aplicar um remédio, tirar um sangue, aí faz sentido. Você fala, não, essa dor tem um propósito, então eu consigo suportar essa dor.
O cristianismo faz isso com toda a nossa realidade. Ele entende que toda dor tem uma razão de ser. Então, nós não perdemos a esperança porque nós entendemos que os sofrimentos que nós passaremos, eles existem por algum sentido. E aí a citação que eu ia fazer é a seguinte. Tem um livro que eu li esses dias que chama-se O Grande Divórcio, do C.S. Lewis. Nesse livro, é um livro muito louco, muito louco. É um sonho de um personagem e nesse sonho ele tá no inferno e ele pega um ônibus para o céu. É loucura, loucura. Mas o livro é muito interessante. E aí, num desses diálogos, tem vários diálogos interessantes ali, tem um dos diálogos que ele fala o seguinte, que ele fala aquela ideia de que ao vencedor vai ser dado tudo, ao perdedor vai ser tirado tudo. Que essa entidade, né, esse ser celestial que está falando com Lewis, ele fala o seguinte, que no céu, a alegria é tão grande que essa alegria não se mantém no presente do céu, mas ela é retroativa, ela começa a voltar nas suas memórias e cada sofrimento do seu dia, ele é atingido por aquela alegria. E cada coisa que aconteceu na sua vida, de dor e sofrimento, é transformada. E a alegria vai no seu passado e torna o seu passado todo em alegria. Ela não existe apenas no futuro, mas ela transforma toda a sua realidade em alegria. E você entende cada dor como um passo para chegar onde você estava. E cada dor se torna em alegria na sua vida. E aí ele fala, e aí é a parte difícil, que o inferno faz a mesma coisa. Ele fala, aquelas pessoas que dizem, não, vale a pena sofrer para ter isso aqui, vale a pena ir para o inferno para ter esse amor, para ter esse prazer, para ter seja o que for. Ele fala, não vale. Porque a tristeza do inferno é tão triste, tão terrível, tão dolorosa, que ela vai voltar em cada memória sua e corromper cada memória, transformando aquilo tudo em dor. E tudo vai ser transformado em sofrimento. É uma coisa meio metafísica, mas a gente consegue entender. Quando a gente pensa, por exemplo, sei lá, no ambiente de trabalho, ou numa amizade, ou num relacionamento, e essa pessoa, ou esse local, alguém faz algo muito terrível para você, as boas memórias que você tem daquela pessoa começam a ser contaminadas com aquilo que aconteceu. E tudo aquilo que a pessoa falou com você, você começa a duvidar. Será que essa pessoa falou isso com sinceridade? Porque ela me traiu, que ela vendeu o que eu tinha, ou ela me traiu com outra pessoa. E tudo aquilo que aconteceu começa a ser corrompido por esse sentimento ruim. A mesma coisa quando você tem um pensamento oposto pela pessoa. Quando você tinha uma visão e você percebe que essa visão é outra coisa. Então você olha para a pessoa e pensa, não, aquilo que a pessoa falou comigo aquela vez, não é que ela estava com raiva de mim, não, mas é o jeito dela. Você começa a ser transformado. O céu e o inferno provavelmente vai ser algo assim. A alegria do céu vai ser tão grande que a dor que a gente passa aqui vai ser uma bobeirinha, mesmo que é muito grande. A dor é muito terrível, mas o céu é muito bom. Paulo sabia o que era sofrer, ele fala que esses sofrimentos nossos são leves e momentâneos, porque a alegria do céu é muito grande. Então a esperança não se abala, porque ela vai transformar cada sofrimento. E o nosso último ponto aqui, essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Versículo 5 diz assim, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus é real, o amor de Deus é o suficiente. A gente cantou uma música, não é? Aquela Tu És, e ela fala, né, da pessoa ter encontrado o lugar que ela deveria estar. Ela fala sobre realmente encontrar pelo aquilo que ela tinha sede, né? A história daquela mulher samaritana. Encontrar Deus é isso, é entender que nós finalmente encontramos a fonte daquilo que nós mais precisávamos. E a esperança não vai nos decepcionar, porque nós vamos estar tão cheios desse amor que nada nesse mundo conseguirá nos decepcionar. Nada conseguirá nos fazer desistir. Eu perdi meu emprego, eu perdi uma pessoa que eu gosto, eu perdi o meu dinheiro, eu perdi a minha profissão, eu perdi... Tudo isso é secundário, mesmo que é doloroso, mas não é mais o seu Deus é Deus. E o seu Deus não pode ser derrubado, porque ele não está aqui nesse mundo, ele é muito superior a esse mundo. Se o seu Deus é servir no ministério, e se você perder a sua capacidade de servir? Se o seu Deus é o seu casamento, e se o seu cônjuge morrer? O seu Deus são os seus filhos, e se eles morrerem?
O seu Deus é a sua empresa, seu trabalho, se você perder isso também? O que você é capaz de perder e ainda permanecer firme? Se você tem Cristo e você depositar realmente toda a sua vida nele, você vai ser capaz de perder tudo e ainda continuar firme. Isso é um milagre. Milagre não é você rodar, não é você falar em várias línguas, não é você orar e as pessoas se levantarem, não é você ter visões. Tudo isso é muito interessante, mas não é isso que é milagre. Milagre é você não ter motivo nenhum para crer em Deus e você continua crendo, porque Deus é real. Eu não preciso ter motivo nenhum para acreditar que vocês estão aqui, porque eu sei que vocês são reais. Se eu fechar meus olhos, vocês ainda continuam sendo reais, porque eu sei que vocês estão aqui. Se eu não ouvir vocês, eu sei que vocês são reais, vocês são pessoas, eu sei que vocês estão aqui. Com Deus é muito mais do que isso, porque Ele é real. E esse amor que derrama nos nossos corações vai transformar a nossa mente a um ponto onde a gente vai continuar sendo firme. Vocês estão aqui no projeto, falando agora especialmente aos projetistas, e vocês têm uma empolgação de estar no projeto, né? Estar aqui é legal, falar de Jesus aqui é interessante, você consegue, você fala, você fica empolgado, você cria relacionamentos, você está falando com as pessoas, você está servindo aqui, ó. Quando vocês voltarem, essa empolgação cai. Cai mesmo, faz parte. Vocês viram na devocional de hoje. Mas essa empolgação não pode ser a base da sua fé. A sua vida não tem que ser uma vida de projetos. A sua vida tem que ser pautada naquilo que Cristo faz. O seu amor para evangelizar não pode ser as pessoas. Eu sei que a gente ama as pessoas daqui, de Mesquita, de Joanésia, mas elas são tão más quanto o seu vizinho mais chato que você tem lá. E vão te decepcionar tanto quanto. A pior pessoa que você conheça. É a mesma coisa. Nós temos que fazer, porque o amor de Deus é derramado em nossas vidas. E como a gente busca isso? Relacionamento com Deus, colocando nossa vida diante dEle, buscando Ele. Para fechar o último exemplo, eu lembro que uma vez estava num projeto missionário, na verdade era um acampamento de missões, e aí tinha um missionário que ele era missionário de missões mundiais. E aí ele falou um negócio comigo que eu sempre repito, porque eu acho que me impactou muito. Ele foi missionário no Egito, foi missionário com os refugiados, ele estava sendo missionário na Índia na época. E aí ele falou um negócio, olha, você tem que fazer missões porque você ama muito a Deus, não porque você ama as pessoas. Porque se você for lá porque você ama as pessoas, você vai se decepcionar. Porque as pessoas ali são tão ruins quanto qualquer outra pessoa que você conheça. Você não pode fazer missão porque você ama a igreja, porque você vai se decepcionar. Você não pode fazer missões porque você ama... E aí, talvez, os que têm chamado pastoral. Você não pode buscar essas coisas porque você ama a instituição, porque é muito legal ser pastor. Nossa, como eu amo a minha igreja. Seja pastor, você vai ver que você vai sofrer, porque todo mundo sofre. Busque uma profissão. Nossa, eu amo, sei lá, eu quero ser médico. Você vai ter um monte de decepção lá também. Ah, eu gosto sempre, vai ter um monte de decepção, porque tem pessoas, e pessoas são pecadoras. Agora, quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus, se Deus é o mais importante, o amor de Deus é o que te enche, todo o resto vai ser transformado e ressignificado. Concluindo, você está em paz com Deus? Pense sobre isso. Você tenta ganhar a sua salvação ou você tem colocado diante de Deus? Terceiro, como você tem lidado com o sofrimento? O amor de Deus tem transformado as suas dores? E o quarto, você tem sido cheio de Deus? Ore por isso. Não aceite uma vida na fé mais ou menos. Busque uma vida na fé completa. Vamos orar?